Fala família Palmeiras, olha só, domingo, meus amigos, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro hoje, Palmeiras e Flamengo. A gente tem novidade na escalação dos dois times, então assim, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, ativa o sininho aqui pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo Palmeiras e não perde tempo. Já bora pro vídeo de hoje, valeu! Bom, hoje tem jogão aí na tela da Globo, final de Campeonato Brasileiro antecipada, será? Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E é pra lá que a gente vai agora conversar com Plácido Berce, está conosco aqui, direto do gramado do Allianz. Plácido, boa tarde, bem-vindo às novidades desse jogão, meu irmão. Fala, Luiz, abraço pra você e pra quem tá assistindo a gente aqui no EE, um grande clássico do futebol brasileiro, né? Somando todas as competições, o Palmeiras venceu 14 dos últimos 15 jogos e o Flamengo tá invicto a 5 partidas, então tem tudo realmente pra ser um jogaço. E pra esse duelo entre as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro, a previsão é de casa cheia. O Palmeiras fez uma promoção no valor dos ingressos com entradas a partir de R$50 e aí a expectativa é de que seja registrado hoje o maior público aqui na Arena Palmeirense nessa edição do Campeonato Brasileiro. E quem vier aqui provavelmente vai se emocionar, porque esse pode ser o último jogo do Estevão aqui na Arena Palmeirense antes de se transferir para o Chelsea da Inglaterra. Isso porque o próximo jogo do Palmeiras pela Libertadores, que é aqui em São Paulo, tem chances do Estevão ser poupado. E depois o jogo pelo Brasileirão é fora de casa contra o Cruzeiro. E aí já vem a viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então podemos ver as últimas ações dessa joia do futebol brasileiro aqui em solo paulistano, Luiz. É isso, Plácido, obrigado pelas informações, bom domingo e bom trabalho pra você. Betão, Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, quando o assunto é Campeonato Brasileiro. O que a gente pode esperar desse jogo? Um Palmeiras em crescente, a gente tem classificação aqui, Palmeiras líder, Flamengo segundo. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo não passa o Palmeiras, mas põe um fogo, um molho a mais no campeonato. É um jogo assim, dos dois melhores elencos da competição, sem sombra de dúvida. Não é uma final antecipada, né? Não é um jogo que vale 6 pontos, mas com certeza vai ser um jogo muito difícil. São dois treinadores estrategistas que não mudam o jeito de jogar, tanto em casa como fora de casa. As duas melhores defesas do campeonato. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, vale dizer que são 17 gols contra 11 do Palmeiras. Mas eu acredito que vai ser um grande jogo de futebol. Dois treinadores que gostam de mudar bastante os atletas em campo. Certeza de um jogo sensacional. Temos favorito, não? Eu acredito que o Palmeiras vence, mas é difícil você cravar. Vou começar já esse programa com um agradecimento a todos vocês que vieram nos comentários do último programa felizes da vida que o Rossi tinha vencido uma votação no Mano a Mano. Aí eu pergunto pro Vitor Sérgio, ele vence hoje novamente ou Vitor Sérgio? É contra o Everton. Tem um ditado que diz, alegria de pobre dura pouco. O Everton. Você, Murphy? Acho que por melhor que seja a fase do Rossi, o Everton segue muito bem e é mais goleiro que o Rossi, então é o Everton. Há mais tempo, né? Também. Sem dúvida. Bueno, já é o Varela, Formigote. O Wesley tá suspenso, eu acho que assim, o Varela tem momentos ok no Flamengo, mas não é o titular da posição, e o Giai vem ganhando confiança, né? Vem ganhando sequência, vem até animando alguns palmeirenses. Acho que no momento é o Giai. Giai. Você vai com o Giai também, ô Vitor Sérgio? Então você vai desempatar, porque eu acho que o Giai melhorou bastante, mas o Varela melhorou muito também, todas as vezes que entra, às vezes entrou como lateral esquerdo jogando bem, é um jogador bem diferente daquela época lá que ele tomou um botadão lá do Gerson, daquele era todo desconfiado, então acho que... Botadão é onde eu vou de Varela, tenho gostado. O que seria um botadão? Um soco? O famoso soco na cara, né? Soco na cara, tem que ser na cara, botadão. Porque Tem, tem, sei lá, nas costelas, não botadão. Tem regiões que falam botadão, tem regiões que falam colocadão, né? Vai tomar um colocado, ó. Ou um botadão, né? Depende, mas é um encaixado, assim, basta um... Normalmente o botadão... que é um só, exatamente. É aquele que já espalha a briga, né? Isso, o botadão é um. É um, exatamente. Eu vou decidir aqui pelo Giai, tá? O festival de La Ilha aqui que foi piada, né? Que isso. Que isso não, tá? A nossa audiência é isso aí mesmo. Que isso. Eu vou de Giai aqui, eu acho que o Giai melhorou bem no Palmeiras na temporada, deu uma crescida boa. Eu acho que o Varela tem sido muito útil em vários... momentos que o Flamengo tem precisado, em lugares diferentes, inclusive. Mas eu acho que já está agregando mais ao Palmeiras no momento. Gu Gomes ou Léo Ortiz? Que belíssima disputa. Ai, rapaz. Eu acho que no momento eu vou de Léo Ortiz. Acho que ele está jogando mais. Léo Ortiz?
Você vai com o Léo Ortiz? Eu acho que tá no hype, né? O Léo Ortiz, ele além da saída de bola, da qualificação com a bola no pé, ele é um zagueiro muito bom, né? O senso de posicionamento excelente. O jogo aéreo também bom. Então, o Gustavo Gomes tem toda uma constância. Eu acho que ele teve uma queda no ano passado, aí reestabilizou e tal. Mas acho que nesse momento o Léo Ortiz é mais importante pro Flamengo do que o Gustavo Gomes é pro Palmeiras. Rapaz, o Gomes perder aqui é raro, hein? Ele deve ter perdido umas 3 vezes no máximo aqui, sem brincadeira. Não, acho que no ano passado ele até pode ter perdido mais vezes, vai. Porque, né, foi uma temporadinha mais de oscilação dele. Murilo ou Léo Pereira? Aí eu vou de Murilo. Eu acho o Léo Pereira bom, mas inclusive teve uma projeção em determinado momento do torcedor do Flamengo de que o Danilo ia pedir passagem e ia assumir a titularidade, né? Isso ainda não aconteceu, mas eu acho o Murilo mais zagueiro. Em comparação com o Léo Pereira, eu acho que em quase todos os aspectos. Você vai com quem, Vitor Sérgio? Murilo também. Então? Sim. Piquerez, nossa senhora, ou Alexandro? Duelo num altíssimo nível. Tem muita gente encantada, né, com o Alexandro. Olha, quem diria, né? Mas que coisa, não é? A magia da proximidade, né? Exatamente. Isso aí a gente aprende na aula de jornalismo, né? Por que uma rebelião no Brasil, uma rebelião num presídio no Brasil interessa mais do que uma rebelião num presídio na Argentina, por causa da questão proximidade. Dito quando isso, é no estado, então? Quando é no estado, exatamente. Um gaúcho no Japão, que não sei exatamente. Não sei o quê. Quando eu acompanhava muito a Daiane dos Santos, né, que era o auge lá, e era toda hora tinha um repórter gaúcho. Estamos aqui, a Rádio Gaúcha com a Daiane dos Santos, a Rádio Guaíba com a Daiane dos Santos. O cearense tem muito isso. Na real, fora do eixo tem muito isso. Assim, fora Rio e São Paulo, os lugares procuram muito essa identificação do mineiro, o goiano, o gaúcho, o cearense, o baiano. Pode ser aqui que eles digam, brasileiro. Né? No Rio e São Paulo, São Paulo é brasileiro. Tem quantos brasileiros no voo? Não sei quantos. Caiu um avião. Quantos brasileiros tem? Não sei quantos. Caiu o avião lá em Fortaleza, tem quantos cearenses aí? Isso aí. Não tem nenhum, então nem noticia. Também não é pra tanto. Não é mas pra a manchete, ela puxa pra isso, a gente tá falando aqui. Dito isso, é um duelo num altíssimo nível, acho que os dois são muito bons, mas eu acho que o Alexandre tem jogado num nível ainda mais influente. Vou botar no Alexandre. E aí, Flamenguista, eu acho que eu acho que o Alexandre faz mais diferença que o Piquerez e eu acho originalmente o Alexandre mais jogador também. Como eu nunca tive nesse barco dos que só entraram agora, né? A gente já tá vindo de várias estações, né? A gente tá lá desde a gente tá sentadinho, tranquilinho. Exato. Aí tá começando a entrar gente no vagão. No vagão Alexandre. Olha que legal, pô, vagão legal. E a gente já tá lá tentando falar há mó tempão, né? Então, meu amigo, nós aqui estamos isentos. Alexandre. Alexandre. Emiliano Martínez ou Everton Araújo? E acho que é muito Emiliano Martínez, né? O Everton Araújo é um reserva, entra ali, faz ok, mas... Falta uma evoluçãozinha do Everton Araújo? Podia mais? Assim, o meu voto é muito no Emiliano Martínez, não tem nem coisa, só acrescentando ou trazendo uma outra visão, uma outra percepção. Eu achei que, assim, eu vi depois na internet, no Twitter especificamente, um nível de crítica à partida do Everton Araújo contra o Botafogo. Eu não achei uma partida ruim, muito pelo contrário, até dentro do contexto achei até boa. Acho que de fato não é ainda uma bola de segurança, talvez nem seja para ser, não é titular do time, não é nem o segundo titular do time, mas acho que ele tem feito, ainda mais sem pulgar, sem ala, acho que ele tem feito até um trabalho interessante, mas é muito Emiliano Martínez. Então, Emiliano Martínez vence essa. O reserva do Emiliano Martínez seria titular no lugar do Everton Araújo, o Aníbal, né? Alan ou Gerson? O Alan tem feito um trabalho interessante ali de ponta, né? Começando ali em ponta, mas hoje não tem como competir com o Gerson, né? Nem ele, nem provavelmente ninguém, né? Talvez o Gerson ganhasse de quase todo mundo aí. Gerson? Eu acho que o Gerson teve uma pequena queda de produção. Pequena não, para alguns torcedores do Flamengo foi uma coisa vertiginosa. Eu acho que houve uma queda de produção, mas eu ainda acho que o Gerson do 24, 25 é o melhor Gerson que eu já vi. Por mais que agora não seja o seu melhor momento, mas eu acho que é só uma fase, daqui a pouco retoma. Dito isso, é muito Gerson. Gerson estará na lista de Carleto? Apostaria que sim? Eu apostaria que sim. Você? Não, vai estar. Vai estar. De 23 vai estar. Não sei se vai na ser lista larga tá, né? Não sei se vai ser titular, mas vai estar na lista larga tá, digo, na convocação final. De repente você está assistindo isso aqui, até já rolou a convocação, não sei. E olhando que
Porque se o cara assistir depois da convocação, ele tá vendo pra esculhambar a gente, né? Porque o jogo já aconteceu, que o jogo já aconteceu, aí ele tá vendo o que os idiotas votaram Mas lá. aí na não coisa. é dele, né? Eu acho que assim, o Ancelotti ele já transformou. Não vai acontecer porque ele vai com a volta do Casemiro, mas eu acho que o Gerson com o Ancelotti podia se tornar um bom número 5. De frente pro jogo. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que. Eu não sei se ele tem essa intensidade aí. Mas eu acho que não precisa. O Pirlo também não tinha. Não tô comparando o Gerson com o Pirlo. Não. Você tá falando se fosse. Não, você tá falando se fosse o Gerson fosse o. Fosse o 5. Não, se ele fosse jogador do Ancelotti num clube. Um registro. Tá, porque na seleção acho que não dá tempo. Não dá eu tava analisando se ele fosse fazer na seleção. No clube eu acho que ele daria um bom registro. Talvez poderia ser. Lucas Evangelista ou Arrasca, Formiga? Poupa tempo. Não tem muito como aqui, né? Eu acho que o Arrasca vai ganhar de todo mundo, né? Não tem como. Na função hoje no Brasil, ele retomou o posto de melhor no papel. É Arrasca? Arrasca. O melhor jogador do ano no Flamengo é Arrasca? É Gerson? Primeiro é Arrasca e o segundo é... Rossi. Esse. Tá vendo? Tá vendo como já diria aquele nosso amigo, a César o que é de César? Muito Aí é o chamado que coisa, né? Não, mas eu tô falando uma variedade? Não, bom. Vou me eximir de complementar pra não... O que tu queria dizer? Não, vai ser um vídeo de desgaste. Eu tô numa fase zen, vai tá louco. Tô zen não. O que é isso? Estevão ou Cebolinha? Aí também não sabemos se é Cebolinha, se é Michael, porque bota o Michael querendo Cebolinha, Podia ser os dois. querendo Michael. Mas acho que podia ser os dois. Acho que podia botar o Cebolinha e o Michael, e os dois iam perder pro Estevão. Exatamente. Sim. Precisou fazer uma adaptação aí, né? Porque o Bruno Henrique vai entrar pra esquerda, um time, enfim. Mas quem fosse cair lá pro lado direito, a única chance da briga aí que fosse gerar problema seria botar o Gerson contra o Estevão. Aí a gente tava, ó. Mas dessa vez o nosso produtor, que sempre quer ferrar a gente, dormiu. E agora já tá na pedra, não tem como mudar mais. Edu. Vai. E Mauro Moser? Cadê Mauro Moser? Alguém tem notícia de Mauro Moser? O nosso tradutor que dublou o Papa. Cara, Eu já votei, pô. É por isso que eu tô trazendo outro assunto aí. Mauro Moser ou Estevão? Pra traduzir o Papa, Mauro Moser. Pra jogar na ponta, Estevão. Facundo ou Bruno Henrique, Formiga? Bruno Henrique. Assim, por mais que eu acho que os dois já tiveram melhores momentos aí, mas Bruno Henrique. Você vai de BH também? Tá na dúvida, né? Olha, o BH tem jogado muito mal, mas muito mal mesmo. É que o Facundo vira e mexe a titular, outra hora é reserva, fez gol no último jogo, né? Então, enfim, ficou... Não chega a estar assim voando. Não chega a estar grande coisa. Cara, eu não sei não. Eu, se pudesse, nem votava. Eu vou votar no... Eu vou votar no Bruno Henrique. Bruno Henrique, então o BH lava esta. Evitar a fadiga, né? Vitor Roque ou Pedro, Vitor Sérgio? Hoje, neste momento, tô votando, que dia é hoje? 21 de maio. Voto no Vitor Roque. Vitor Sérgio. O Pedro não está jogando bem. O Pedro não está jogando bem. O Pedro está jogando... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. E tá tudo bem por conta de volta de lesão, e o que me fez votar no Vitor Roque foi a entrevista do Felipe Luiz, dizendo: o Pedro não está no ritmo, e aí, olha aí, um abraço pro Jorge Jesus. O Pedro não está no ritmo dos companheiros. Pedro está apto? De treino do Flamengo. Então, olha que coisa. O Pedro está apto. Mas segundo o Felipe Luiz, o Pedro não está no nível dos outros. Então eu vou votar no Vitor Roque. Se o senhor, neste momento, tivesse Pedro e Vitor Roque à sua disposição, o senhor escalaria o Vitor Roque como titular? Depois do depoimento do treinador dele, sim, tá bom. Escalaria o Vitor Roque. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. E na verdade o tópico de hoje é realmente o confronto de logo mais Palmeiras e Flamengo. Daqui a poucas horas, né, o Palmeiras enfrenta o Flamengo aqui no Allianz Parque, às 4 horas da tarde, em meio aí enfim, tantas dificuldades aí com relação aos direitos de transmissão para os confrontos, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro aí tem os direitos divididos, então, um jogo é na Globo, um jogo é na Record, um jogo é no YouTube, um jogo, é tanto lugar para acompanhar o Palmeiras que é sempre válido a gente trazer informação para vocês de que o jogo de hoje será transmitido pela Rede Globo, tá? Então, o jogo é às 4 horas da tarde, Allianz Parque, promessa de estádio lotado, né? Talvez seja aí o recorde do Palmeiras nessa temporada no Allianz Parque. Então, assim, a torcida está entendendo a importância desse confronto diante do Flamengo, né? Um jogo decisivo, eu encaro como decisivo, né? Eu já falo aqui, se eu acho que o jogo contra o Bahia é decisivo,
quem dirá o jogo contra o Flamengo, né? Isso porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é decisão atrás de decisão. Os 3 pontos, eles valem muito, principalmente porque lá na frente, né, os pontos perdidos em jogos que possivelmente poderiam ser ganhos, eles fazem falta, né? Então a gente fica lá, pô, se a gente tivesse ganho aquele jogo diante do Flamengo, que foi em casa e tal, o estádio estava lotado. Então, assim, tem que ganhar. A vitória vai fazer com que o Palmeiras abra aí 7 pontos de vantagem, né, diante do Flamengo, que talvez seja o maior rival do Palmeiras candidato ao título aí. Mas caso o Flamengo ganhe, fique somente a 1 ponto do Palmeiras, né? Então, assim, é literalmente aquele jogo de 6 pontos, meus amigos. Literalmente aquele jogo de 6 pontos entre os 2 maiores clubes do Brasil atualmente, né? O Palmeiras desde sempre é o maior. O Flamengo, ultimamente, aí vem aparecendo um pouquinho mais. Então, assim, os 2 maiores clubes do Brasil em todos os termos, né? Digamos assim, que, pô, dentro de campo, fora de campo também, com relação à administração, a finanças, com relação ao poder de contratação. A gente vê o Flamengo aí que tem um poder talvez individual muito forte, né? A gente fala, pô, Pedro, Arrascaeta, Gerson, pô, grandes jogadores, e o Palmeiras um time onde é muito mais completo em termos de elenco, né? Um elenco mais forte do que o do Flamengo. Então, assim, é um jogo onde os 2 clubes que estarão disputando essa partida disputam os títulos de todos os campeonatos, né? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras e o Flamengo são os fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Então, ambos também disputam o Mundial de Clubes daqui a cerca de 20 dias. Então, assim, é um jogo extremamente importante. O Palmeiras talvez tenha uma prova de fogo aí para talvez confirmar, né, essa evolução que o Palmeiras teve nos últimos 2 meses. Nos últimos 15 jogos foram 14 vitórias. Dessas 14 vitórias, são 7 vitórias seguidas e perdemos um jogo para o Bahia em casa que não merecemos perder, se formos bem sinceros com relação a isso, né? Então, assim, o Palmeiras vem muito bem e talvez aí para confirmar, né, esse período aí do Palmeiras, onde tem 93,3% de aproveitamento, um jogo desse tamanho diante do Flamengo, né? E a gente tem algumas novidades aí para a partida de logo mais, né? Como vocês sabem, o Abel Ferreira sempre tem algumas modificações aí com relação ao time que entra em campo, mas na maioria das vezes tem mantido a base do Palmeiras, né? O Palmeiras já treinou hoje pela manhã, inclusive, como vocês sabem, sempre que o Palmeiras joga em casa, faz aquele trabalho de ativação pela manhã e depois já fica com os jogadores em concentração para a partida lá na academia de futebol. Então os jogadores nesse momento estão concentrados, logo mais eles terminam ali, né, enfim, seu calendário de almoço e tal, já partem para o Allianz Parque. E o que o Palmeiras tem de novidades para a partida de hoje é aquilo que a gente até já noticiou ontem, né, como vocês sabem aí, Lucas Evangelista deve iniciar a partida como titular, tá? Isso porque o Richard Rios está indisponível para a partida de hoje, não pode atuar, e também a gente tem a possibilidade do Maurício entrando no lugar do Felipe Anderson, né? Então vamos lá, vamos trazer uma visão geral aí do time que deve entrar em campo logo mais. O Palmeiras deve iniciar com o Everton no gol, Giai na lateral direita, com Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez na lateral esquerda, tá? Então o Murilo retomando aí a posição de titularidade, uma vez que o Bruno Fux jogou no meio de semana diante do Ceará. Como no meio de campo, como primeiro volante, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, segundo volante, Maurício, fechando o meio de campo, com Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque no ataque. Ah, mas certeza que é esse o time? Cara, podem haver algumas pequenas modificações. E quais seriam essas? Alan no lugar do Maurício. Basicamente é o que a gente pode ter de diferente na escalação de hoje, ou até mesmo o Alan no lugar do Facundo Torres. Enfim, como vocês sabem, o Alan, de ofício, ele é volante, mas nunca atua como volante. Às vezes joga como ponta, às vezes joga como meia. É aquele jogador polivalente, aquele jogador que joga em muitas funções como nós estamos acostumados, mas fato é que independente, né, dos desfalques, independente de não ter Richard Rios à disposição, independente de não ter ali o Felipe Anderson à disposição, o Palmeiras ele sempre mantém a base forte. É algo que assim, a gente pode citar desse Palmeiras de 2025, né? Quando a gente via aí os jogos de 2023, 2024, a gente reclamava bastante que quando alguns jogadores pontuais assim não estavam à disposição, o time caía de rendimento. Hoje isso não acontece mais, o Palmeiras mantém a base, troca algumas peças específicas e continua jogando ali no mesmo nível, né? Então, esse é um ponto extremamente positivo. Com aí as faltas de Felipe Anderson e Richard Rios, o Palmeiras também permanece aí como um time muito competitivo para o confronto de logo mais. O ponto positivo também é que o Rafael Veiga está à disposição da comissão técnica, né? Treinou normalmente após ter sido desfalque no confronto diante do Ceará por ter sentido durante o treinamento. Rafael Veiga está 100% recuperado, deve ir para o banco de reservas, não deve iniciar como titular aí. E aí a gente tem um ponto também, né, com relação ao time do Flamengo.
Pedro aí vem em recuperação física e o Pedro não deve iniciar como titular, o que seria um ponto muito positivo. Como todos sabem, Pedro realmente hoje é o melhor centroavante aí do futebol brasileiro, então caso não esteja à disposição, ponto positivo para nós, meus amigos. Mas independente de quem deve entrar no time dele, de quem deve atuar, o Palmeiras deve realmente entrar dentro de campo, entendendo que é uma postura, né, para um jogo decisivo, entendendo que tem, né, condições de sair com a vitória, um jogo em casa, com a torcida a favor. Então espero que amanhã eu esteja aqui novamente com vocês para falar sobre a vitória do Palmeiras de logo mais. Então já fica ligado, 4 horas da tarde, não perde esse jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. E é isso, amanhã estaremos de volta aqui. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Palmeiras. E é isso, aproveita um domingo, grande abraço para vocês e avante palestra!